Era como se o tempo tivesse esquecido daquela rua. Tudo ali parecia suspenso. O relógio da parede parado às 6h13, o rádio que nunca mais foi ligado, e o cheiro de pão assando, todo o santo dia, sem ninguém perguntar por quê. Mas naquela terça-feira nublada, o mundo de Dona Lourdes estalou numa rachadura discreta, um bilhete em cima da cesta de pães. 5 palavras apenas, escritas com letra firme. Minha fome nunca foi de pão. E foi ali que tudo recomeçou, ou desabou de vez. Quantas vezes a vida passa diante da gente sem que a gente perceba que tá, na verdade, esperando alguém voltar? E quantas vezes o silêncio não é um descanso, mas uma ferida aberta? Dona Lourdes vivia como quem espera sem esperar. O barulho da chaleira no fogão, o som da rua amanhecendo, os passarinhos que vinham bicando o pão velho, tudo era igual. Só não era vida. Porque a vida dela tinha parado 20 anos atrás, no instante em que o filho foi embora sem olhar para trás. Lourdes tinha 73 anos e um par de olhos tristes que só brilhavam quando falava dos pães. Era o que ela sabia fazer, e fazia com amor. Toda manhã, ela montava mesinha de madeira na calçada, forrava com o pano de crochê que a mãe costurou antes de morrer, e colocava ali os pães ainda quentes. As pessoas compravam, elogiavam, e seguiam o dia. Ninguém fazia ideia da história que morava por trás daquele forno. Ela já tinha sido merendeira por mais de 3 décadas. Serviu comida para filhos dos outros com um carinho que às vezes nem cabia dentro dela. E, ironicamente, foi com o próprio filho que a vida a tirou da mesa. Caio. Era esse o nome dele. Um menino doce, curioso, com um sorriso que parecia luz de Natal. E foi exatamente ele quem desapareceu da vida dela depois da maior confissão que já fizera. O pai dele não era o homem que cresceu chamando de pai. Era um outro. Um segredo antigo, daqueles que a gente esconde por medo de ser julgada, mas que um dia aparece na mesa, como um bilhete entre o pão e o troco. Naquela noite, Dona Lourdes não dormiu. Sentou na beirada da cama, olhando o chão como se esperasse que dali brotasse alguma resposta. O bilhete repousava ao lado do travesseiro, amassado, como se ela tivesse tentado esquecer, mas os dedos se recusassem a soltar. Minha fome nunca foi de pão. Aquela frase remexia num lugar fundo, escondido há tanto tempo que ela mesma achava que já não doía mais. Mas doía. E doía de um jeito silencioso, como só dói quem guardou muita coisa por muito tempo. Ela ficou tentando lembrar do dia exato em que tudo mudou. Era inverno. Caio chegou do trabalho mais cedo, o rosto fechado, os olhos vermelhos. Jogou a mochila no sofá e disse, sem rodeios: "Quem é meu pai, mãe?" Lourdes congelou. Tremeu tanto que a colher caiu da mão. "Do que você tá falando, menino? Eu achei umas cartas suas. Escondidas. Eu li tudo. Tudo, mãe." Ela tentou negar, tentou segurar, mas a verdade já tinha saído, e era tarde demais para esconder o que nunca deveria ter virado segredo. Caio soube que o pai que o criou, que o ensinou a andar de bicicleta, não era seu pai de sangue. Aquele homem que ele respeitava, já falecido, era apenas o marido que Lourdes escolheu para seguir em frente depois de um erro que ela nunca teve coragem de contar. "Você mentiu a vida toda para mim. Eu tive medo, medo de você me odiar, de me abandonar. E conseguiu os dois." Ele saiu batendo a porta com tanta força que o som ainda morava nas paredes da casa. Nunca mais voltou. E desde então, cada manhã era um castigo e um ritual. O pão, o café, a mesinha. Era como se ela cozinhasse tentando amassar o tempo, recuperar alguma coisa que não se pode mais pegar de volta. Mas aquele bilhete, aquilo era diferente. Não parecia acaso. E foi aí que ela começou a observar melhor. O rapaz que andava aparecendo havia semanas. Sempre às 7. 2 pães, um café, e o mesmo silêncio. E de repente, tudo nele parecia familiar. O jeito de cruzar as pernas. A forma como mexia o açúcar devagar, girando a colher no sentido contrário do relógio. Até a covinha no queixo. Ela não teve coragem de perguntar no primeiro dia. Nem no segundo. Mas a dúvida começou a coçar feito ferida mal curada. Foi no 5º dia seguido que ela criou coragem. "Seu nome é Lucas, né?" "É sim, senhora." "Trabalha por aqui?" "Tô resolvendo uns assuntos de família." Ela congelou. Aquela frase parecia um espelho sujo sendo virado para ela mesma. Assuntos de família.
Ela fingiu que não doeu. Mas doeu. Como se uma parte dela tivesse certeza de que havia algo a mais ali. No dia seguinte, ele deixou o bilhete. E então, Lourdes subiu no sótão. A escada fazia barulho de coisa esquecida. Cada degrau parecia uma lembrança pisada. Lá em cima, tudo tinha cheiro de tempo guardado. Roupas antigas, enfeites de Natal, um rádio quebrado. E no fundo, a caixa. Aquela que ela jurou nunca mais abrir. Era de madeira, gasta nas pontas. Dentro, estavam cartas que ela escreveu para Caio. Nunca enviadas. Algumas rasuradas, outras inteiras. Mas uma estava intacta. Ainda fechada. No envelope, só uma palavra escrita com a letra trêmula dela: perdão. Ela segurou aquele envelope como se fosse pele viva. Chorou baixinho, como uma criança que sabe que fez algo errado, mas que demorou demais para dizer. E ali, no meio do pó e da saudade, entendeu que tem coisa que não se cura com o tempo. Só com coragem. No dia seguinte, Lucas voltou. Mas algo tinha mudado. Ele não usava mais terno. Estava com uma camiseta simples, cabelo bagunçado, um olhar que misturava receio e carinho. Sentou na mesma cadeira, mas não pediu nada. Só olhou para ela com calma. Posso te mostrar uma coisa? Ela assentiu. Ele puxou uma foto do bolso. Era Caio. Mais jovem. Sorrindo. Ao lado de uma mulher. Essa é minha mãe, ele disse. E esse, era meu pai. Caio. O nome saiu da boca dele como faca e abraço ao mesmo tempo. Lourdes não falou. Só colocou a mão sobre o peito. Sentiu que o coração tinha voltado a bater num compasso esquecido. Ele morreu faz 5 anos. Mas antes de ir, ele me deu uma carta. Disse que era para uma mulher chamada Lourdes. A senhora. E ali, entre um pão ainda quente e um passado que insistia em voltar, Dona Lourdes entendeu. O tempo não apaga o que a gente não resolve. Ele só esconde debaixo da poeira. O envelope estava ali, entre os dedos dela, como sem mar. Um pedaço de papel, uma dobra antiga, e toda uma vida guardada. Dona Lourdes respirava devagar, os olhos grudados naquela letra conhecida. Lucas esperava em silêncio. Os carros passavam na rua, os pássaros continuavam suas conversas de sempre, mas ali, era como se o tempo tivesse sentado junto. Ela abriu a carta com cuidado, quase como quem encosta num filho adormecido. As bordas estavam amareladas, mas a tinta resistia firme. Era Caio. De novo. Mas agora em palavras. Mãe. Se você estiver lendo isso, é porque eu entendi. Demorou, eu sei. E doeu. Doeu tanto que precisei me afastar para aprender. Hoje, eu vejo o quanto você carregou sozinha. O quanto tentou me proteger. Eu fui duro. Fui menino demais. E agora, sou só um homem tentando consertar o que quebrou. A carta continuava, mas Lourdes já não via com nitidez. As lágrimas tinham feito morada. Lucas observava quieto, os olhos também marejados. Ele falava muito da senhora, disse. Às vezes doía, às vezes ele sorria. Mas nunca esqueceu. Nem por um segundo. Lourdes segurou a mão do rapaz. Era quente, firme. Diferente de Caio, mas com alguma coisa parecida. Não era o sangue. Era o olhar. Aquele jeito de escutar com o corpo todo. Nos dias seguintes, Lucas voltou. Não por obrigação, mas por vontade. Chegava mais cedo. Ajudava a arrumar a mesinha, estendia o pano de crochê como se estivesse honrando um altar. Passaram a tomar café juntos, sentados lado a lado, vendo a rua despertar. Seu pai gostava de café forte, ela contou num desses dias. Eu também. Mas só se for com aquele pão de goiabada que a senhora faz. Ela sorriu. Era a primeira vez em anos que sorria sem pesar. A vizinhança começou a reparar. Um moço bonito, bem educado, ao lado daquela senhora que sempre foi tão sozinha. Uma menina do número 12 perguntou se ele era neto. Lourdes não respondeu. Mas o coração quis gritar que sim. Lucas passou a fazer parte dos dias. Não perguntava muito. Só escutava. E ela, aos poucos, foi desfiando as memórias. Falou da infância pobre, do amor proibido, do medo de errar como mãe.
Eu achava que esconder a verdade ia proteger o Caio. Mas às vezes proteger machuca mais que ferir, Lucas disse, baixo. Naquela tarde, Lourdes o chamou para dentro. Algo que não fazia com ninguém. Mostrou o quarto do filho. Tudo ainda ali. A camisa do time, os livros do colégio, um perfume antigo sobre a comoda. Lucas tocou o abajur. Ele lia antes de dormir? Sempre. Ele dizia que os livros eram a forma de ir embora sem sair do lugar. Ela pegou um caderno escondido entre os lençóis. Era um diário. Nunca aberto. Não tive coragem. Lucas olhou para ela. A senhora quer ler comigo? Sentaram na varanda. O sol batia de leve. E página por página, foram encontrando Caio ali. Suas dúvidas, raivas, sonhos. O que ele nunca disse em voz alta, mas que agora gritava no papel. Hoje sonhei que minha mãe me pedia desculpas sem falar nada. Só me abraçava. Lourdes apertou os olhos. Ele queria voltar. Eu sinto isso. Ele voltou, vó. Só que foi por mim. Vó. A palavra saiu sem controle. Um escorregão do coração. Mas ela não corrigiu. Só fechou os olhos. Você tem o cheiro dele, quando era pequeno. O pão naquele dia queimou um pouco. Mas ela não se importou. Era como se, por dentro, outra coisa estivesse assando, uma nova chance. Se essa história já aconteceu com você ou alguém que conhece, escreve aí, eu entendo. Às vezes, só isso já é o começo. Na manhã seguinte, o céu estava daquele jeito que não decide se chove ou se clareia. Lourdes acordou antes do despertador, como sempre. Mas havia algo diferente no peito. Não era saudade, era outra coisa. Um aperto leve, que quase parecia esperança. Ainda de camisola, foi até a cozinha, acendeu o forno e preparou a massa com mais calma que o normal. Como se, no meio da farinha, ela estivesse mexendo também em lembranças. Lucas chegou cedo, com uma pasta na mão. Trouxe algo que acho que a senhora devia ver. Ela enxugou as mãos no avental. É sobre o Caio. Ele assentiu. Sentaram-se no canto da sala, onde a luz entrava filtrada pelas cortinas antigas. Ele abriu a pasta com cuidado e puxou outra carta, dobrada com perfeição. Ele escreveu duas. Uma para mim, e outra para a senhora. Essa aqui, ele escreveu um mês antes de partir. Lourdes recebeu o papel como se estivesse segurando um recém-nascido. As mãos tremiam. O tempo pareceu segurar o fôlego. Mãe, ainda me dói pensar no dia em que fui embora. Queria ter ficado. Queria ter gritado menos e escutado mais. A vida me bateu com força, mas me ensinou que ninguém foge do que sente. A dor viaja junto, mesmo quando a gente muda de cidade. Demorei a entender por que você mentiu. Mas hoje, eu entendo. Você não me escondeu meu pai por maldade. Escondeu porque me amava mais do que confiava em si mesma. Eu perdoo você, mãe. Mesmo que a gente nunca se veja de novo, eu já perdoei. Lourdes fechou os olhos. Apertou a carta contra o peito. As lágrimas desciam devagar, como se cada uma fosse lavando um pedacinho do que doía. Lucas esperou. Em silêncio. Sem invadir. Eu esperei tanto ouvir isso. Ela sussurrou. Mesmo que por escrito. Mesmo que tarde. Ele se aproximou, segurou sua mão. Meu pai me falou que o que sentia de mais verdadeiro na vida era você. A casa parecia mais viva naquele dia. O cheiro do pão se misturava ao da madeira antiga, e tudo parecia ter encontrado um lugar. Mais tarde, os dois voltaram ao sótão. Dessa vez, juntos. Lourdes mostrou cada cantinho da caixa onde guardava tudo que tinha do filho. O primeiro boletim, um desenho torto com a frase "Te amo, mãe", uma mecha de cabelo da infância. Lucas segurou aquele desenho com cuidado. Ele me contava que se sentia protegido só de lembrar da senhora. E eu me sentia quebrada só de pensar nele, Lourdes disse. Ela pegou o diário novamente. Estavam quase no fim. Nas últimas páginas, Caio escreveu algo que parou o coração dela. Eu não sei se um dia volto, mas se não voltar, quero que meu filho conheça a mulher mais forte que já conheci. Que veja nela não os erros, mas a coragem. E que, de alguma forma, ela também veja nele uma segunda chance. Lourdes chorou com a mão na boca,
como quem tenta segurar o que não dá mais para esconder. Lucas a abraçou. Ficaram ali, no chão empoeirado, o ontem se misturando com o agora. No fim da tarde, ela pediu para ele ajudá-la a preparar os pães do dia seguinte. Você sabe sovar massa, rapaz? Não, mas se a senhora ensinar, eu aprendo. Ela riu. Um riso que veio leve, quase moleque. O segredo é sentir. O pão precisa de mãos firmes, mas de um coração mole. Igual gente, né? Ela assentiu. No dia seguinte, colocaram uma mesinha a mais na calçada. Lucas levou um bule de café novo. As pessoas passavam, paravam, estranhavam, mas sorriam. Uma senhora perguntou: Esse é seu neto? É. De coração. No meio da mesa, colocaram uma moldura simples com um papel dentro. O mesmo bilhete. Minha fome nunca foi de pão. A placa de preço agora dizia mais do que números. Dizia memória. E quando alguém perguntava, Lourdes só dizia: Cada pão tem uma história. E essa é a nossa. O domingo nasceu com céu limpo, azul de um tom que fazia tempo que Lourdes não reparava. Era o tipo de dia que ela e Caio chamavam de dia de recomeço, quando tudo parecia respirar junto com a gente. A rua estava mais silenciosa do que o normal, mas dentro da casa, o forno já trabalhava firme. O cheiro de pão fresco invadia cada canto. Lucas chegou com um avental novo, azul marinho, com o nome Padaria da Vó bordado à mão. Fiz com uma moça do centro. Achei que a senhora ia gostar. Lourdes pegou o pano entre as mãos e demorou para responder. Eu nunca tive meu nome em nada. Só no batismo do Caio. E agora aqui. A voz dela falhou um pouco, mas o sorriso veio inteiro. Vamos honrar esse nome, vó? A calçada ganhou cor. Além da mesinha velha, agora havia um banquinho extra, 2 cadeiras almofadadas, um vaso com flores amarelas e uma placa escrita com giz. Hoje tem pão, café e histórias quentinhas. As pessoas paravam, algumas por curiosidade, outras pela fama dos pães que há tanto tempo conquistavam o bairro. Mas era o clima diferente que chamava atenção. Aquele canto da rua parecia outro. Tinha vida, cheiro de começo, e algo no olhar dos dois que transmitia acolhimento. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou. Isso aqui é novo. É recomeço, Lourdes respondeu, com doçura. Lucas cuidava do café. Aprendeu a deixar no ponto certo, como ela ensinou. Forte, mas suave na boca. Café sem conversa não serve, ele dizia, entregando as xícaras com um sorriso leve. Durante a tarde, chegaram crianças. Algumas jogavam bola no asfalto, outras vinham só pelo pão com goiabada. Mas havia uma paz ali que ninguém queria estragar. Como se todos, de alguma forma, soubessem que aquela senhora e aquele rapaz estavam costurando uma história nova, ponto por ponto. Entre um cliente e outro, Lourdes contava histórias do passado. Falava de Caio sem peso, como se ele tivesse voltado a viver ali, entre eles. Meu filho era teimoso, mas amava livro. Ele dizia que ler era um jeito de fugir sem correr. Lucas escutava com atenção, como quem guarda segredo no peito. Naquele fim de tarde, quando o último pão foi vendido, ele se sentou ao lado dela. Eu nunca tive avó, nem cheiro de bolo, nem alguém para me dar bronca e beijo ao mesmo tempo. Ela segurou sua mão. E eu nunca tive neto, nem quem me olhasse como se eu ainda tivesse valor. Ficaram assim por uns minutos. Nenhum dos dois tinha pressa. Vó, eu pensei em uma coisa. Diga. E se a gente começasse a ensinar? Gente que não tem família, que tá sozinha. Ensinava a fazer pão, café, conversar. A senhora sabe fazer isso como ninguém. Lourdes olhou para ele, emocionada. Você quer transformar pão em cura, né? A senhora já faz isso. Só tô querendo dividir. Ela suspirou fundo. Então vamos. Mas começa amanhã. Hoje, a gente só agradece. Ele se levantou, pegou um caderninho e escreveu algo. Depois, colocou na moldura onde antes ficava o bilhete. Agora havia 2 frases. Minha fome nunca foi de pão. Mas hoje, eu tô alimentado de amor. Ela leu em silêncio. Depois pegou a moldura, limpou com o avental, e disse: Amanhã a gente começa com pão de queijo. Mas tem que sovar com alma, hein? O sol descia devagar,
banhando a calçada com uma luz dourada. Algumas folhas secas dançavam no vento. E lá estavam eles. 2 gerações marcadas por perdas, unidas por um reencontro que nenhum dos dois esperava, mas que talvez, no fundo, sempre souberam que precisava acontecer. E antes que escurecesse de vez, Lucas levantou, estendeu a mão para quem passava e disse: Se você tem alguém aí dentro do peito que se afastou, manda um bilhete, uma mensagem, um cheiro de café. Às vezes é só isso que falta para voltar. E Lourdes completou, com os olhos brilhando. E se gostou de ouvir essa história, segue aqui com a gente. A vida ainda tem muitos recomeços para contar.